Olá, segundo ano. Então, vamos dar continuidade, tá, à nossa conversa. E a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo que é um pouco difícil, assim, mas ele é bem importante para a gente entender a conjuntura, digamos assim, no sentido de história geral, né? Que vai, então, né, ter consequências bem importantes, como Revolução Industrial, como, enfim, outras situações, tá? Então, a gente vai trabalhar as revoluções inglesas, que é um conteúdo pouquinho difícil, mas não se preocupem que a gente vai dar conta tranquilamente, tá? Às vezes tem o pessoal que não trabalha muito esse conteúdo, mas eu acho ele bem relevante para a gente poder entender como a Inglaterra vai se tornar, né, um grande império, né, e uma potência mundial no século XIX, tá? Bom, então a gente vai relembrar um pouquinho a questão do período absolutista da Inglaterra. Então a gente tem que lembrar que a Inglaterra, durante o século XVI, ou seja, 1500 e tanto, ela vai sofrer uma série de transformações, né? Vai, enfim, né? Nós vamos ter uma burguesia bastante pujante, nós vamos ter uma situação de um comércio, né? Que vai se intensificar, né? Então a gente vai ter a organização da Inglaterra enquanto Estado, com a Guerra das Duas Rosas e o surgimento da dinastia Tudor, que é o período digamos assim, mais significativo do absolutismo inglês, né? Então, com Henrique VIII, que a gente já falou para vocês, que vai promover, então, aquela transformação a nível tanto cultural, religioso, enfim, mas que também vai ter, digamos assim, investimento econômico, um significado econômico muito relevante, né? No sentido de que, no momento que ele funda, né, a nova religião, que será a religião oficial da Inglaterra, que é o anglicanismo, ele vai, né, juntar o útil ao agradável. Então não é só a questão romântica, né, eu quero me casar novamente, né, e tal, enfim, mas também a situação econômica. No momento em que ele cria essa nova igreja, ele vai tomar as terras, né, que estavam nas mãos, né, da Igreja Católica, principalmente do clero regular, ou seja, dos monges, e vai então, né, se apropriar de praticamente né, um terço, quase metade do território inglês que estava nas mãos, né, desses grupos, certo? Então, com isso, lógico, tu vai ter toda uma questão econômica, porque ele vai distribuir essas terras, obviamente, né? Vai vender essas terras, vai criar alianças a partir dessas terras, né? Então, elas vão ser muito importantes, né, no sentido econômico para os ingleses. Bom, então, basicamente, a gente vai ter a criação, então, inclusive, de novos grupos econômicos importantes dessa burguesia, digamos assim, que vai se instaurar nessa burguesia rural, né? Que vai ser bem relevante nesse processo, certo? Então, além da situação, né, do Henrique VIII, depois o Henrique VIII vai então falecer, nós vamos ter ali nesse ínterim, né, o seu filho homem, né, que finalmente ele acabou tendo um filho homem, mas que vai morrer muito jovem, enfim, né, o Eduardo, e mais tarde, com a morte do Eduardo, nós vamos ter um período curto com a Mary, né, que era sua filha mais velha, que era católica, enfim, nós vamos ter uma turbulência religiosa na Inglaterra desde, né, da fundação do anglicanismo muito forte, porque nós vamos ser grupos católicos, mas que, né, tem que fingir que não são, porque a gente tem que lembrar que nesse período aquilo que o rei é, todo mundo é. Nós vamos ter outras correntes também, né, que a gente vai chamar de puritanismo, ou seja, que são várias outras seitas e outras religiões que vão ter inspiração no calvinismo, né? Então, e nós vamos ter, né, então, a partir daí, como eu falei, várias guerras, enfim, perseguições religiosas e as chamadas revoluções inglesas, que a gente já vai chegar lá, vão estar nesse contexto, certo? Bom, então, pós, né, se não me engano, foram 2 anos de reinado da Mary, quem vai assumir é Elizabeth, né, Elizabeth I, filha da Ana Bolena com Henrique VIII, e a Elizabeth era protestante, ela era anglicana, e ela vai, então, instaurar um período bem importante, né, vai ter um grande investimento, como eu falei já para vocês, em relação à navegação, à construção de navios, ao comércio, às artes, é o período em que Shakespeare, né, vai se destacar. Ou seja, né, então é um período muito importante também economicamente para a Inglaterra, tá? Com a morte da Elizabeth, a Elizabeth foi conhecida como a Rainha Virgem, né? Porque nunca casou, então ela era conhecida assim, né?
e ela não tem filhos, né? E com isso, então, há uma situação tensa em relação à questão da sua sucessão, mas ela acaba então sendo, né, o próximo rei da Inglaterra, quem acaba assumindo é o James Stewart, né, que vai ser chamado de Jaime I, e ele era filho então da Mary Stuart, que era prima da Elizabeth. Enfim, até houve uma série de tensões, porque a Mary por muito tempo, a Mary era católica e por muito tempo ela cobiçou, digamos assim, né, foi uma candidata ao trono inglês também. Inclusive ela foi acusada de tramar contra a Elizabeth, e ela acaba então sendo, né, morta, condenada à morte pela Elizabeth. E no fim, quem acaba assumindo o trono após é o filho né, que era rei da Escócia já, tá? Então, basicamente, o Jaime, ele era filho dela, né, filho da Mary, e também tinha uma ideia de que ele fosse católico, né, e isso já criou um certo arrepio à sociedade inglesa, lembrando que os ingleses, ao contrário, desculpa, de outros países, nunca tiveram um absolutismo tão pleno, no sentido de que os ingleses nunca aceitaram de uma forma assim muito contundente a ideia de que o rei teria alguma origem divina, digamos assim, né? A teoria do direito divino dos reis. Então, a sociedade civil inglesa ela sempre foi bastante atuante, né? Então, o chamado parlamento inglês, né? Que é a representação dessa sociedade, né? Já desde o período medieval, sempre criou uma série de, digamos assim, dificuldades, né, para a atuação do rei, né, que uma série de questões deveriam passar pelo parlamento, principalmente a criação de impostos, de monopólios, enfim. Então, quando a dinastia Stuart, né, que é a nova dinastia, os Tudor, então terminam com a Elizabeth e inicia então essa dinastia, que é a dinastia Stuart. Os Stuart, eles já tinham um caráter mais vinculado ao absolutismo, né, como eles estavam acostumados a se colocar na Escócia. E isso, como eu disse para vocês, vai criar uma série de tensões e vai ser decisivo nas chamadas revoluções inglesas. Então, contextualizando, a gente tem a situação de que digamos, a questão religiosa é uma questão muito tensa. Nós temos os anglicanos, que é a igreja oficial, né? Então, e a gente tem que lembrar que ela é muito semelhante à igreja católica, com algumas diferenças em relação à liturgia, ou seja, né, toda a ritualística é muito semelhante, mas a gente não tem algumas situações como, por exemplo, o clero regular, né? Então, basicamente, a gente tem lá os bispos, né? Então, a gente tem aquela hierarquia, bispos, arcebispos, enfim, né? Os sacramentos, a liturgia, tudo muito semelhante, tá? Bom, só que assim, né? Aquela igreja que se manteve, a igreja anglicana, logo tomou, digamos assim, áreas de importância, logo começou, então, né, a também arrecadar um valor importante, né, no sentido de estar alinhado com a coroa, e com isso a gente vai ter então bispos vivendo no luxo, uma série de situações assim, né, de uma riqueza também bastante ostensiva, e nós tínhamos uma série de críticas, né, dos grupos que eram alinhados com as ideias calvinistas, né, que tinham a perspectiva de acúmulo, mas um acúmulo ascético, né, ou seja, essa ostentação, essa riqueza desmedida era criticada, que a igreja estava perdendo seus valores originais, enfim, toda aquela situação, tá? Então, os chamados puritanos são, digamos assim, esse grupo que tem uma linha mais calvinista e que abarca uma série de religiões que vão então se organizar, né, que são seitas diferentes, que tem, né, suas diferenças, mas que são agregadas a essa crítica ao anglicanismo. Então nós temos os presbiterianos, né, o presbitério tem uma ideia de assembleia, de um espaço, então de deliberativo, digamos assim, né? Que era a grande maioria. Nós temos aí também os quakers, os metodistas e várias outras religiões aí que vão se organizar. E os presbiterianos, né? Principalmente, eles, a grande maioria que compunha esses grupos puritanos são burgueses, profissionais liberais, pequenos proprietários rurais, enquanto, né, a grande maioria anglicana
são, assim, né, a força, né, mais poderosa da nobreza, dos mais ricos, dos grandes mercadores ricos, enfim. Então é claro que não é só, né, mas a gente vê que esses grupos vão se alinhar e vão ser grupos opositores depois durante a Revolução. E Jaime I vai estimular uma perseguição, digamos assim, a esses grupos puritanos que eram os mais críticos a ele, certo? Então a gente continua na próxima, a gente vai ter alguns vídeos sobre isso, porque é um conteúdo mais difícil, então a gente vai devagarinho, certo? Então tá bom, fiquem bem, fiquem saudáveis.